Olá, bem-vindos ao nosso webinar de Office 365. O meu nome é Rui Ribeiro, sou responsável pela área de negócio Cloud da NOS e hoje apresentaremos de que forma esta suite de ferramentas pode melhorar a performance e a produtividade do seu negócio. Como agenda para hoje, começaremos por falar como o Microsoft 365 pode potenciar novas formas de trabalho, seguido de uma participação especial da Paula Fernandes, diretora da Unidade de Negócio de Colaboração e Segurança da Microsoft Portugal, e finalizaremos com um use case de sucesso dos restaurantes H3 e na forma como o Office 365 transformou a sua operação, permitindo a partilha de processos e mentas entre as várias lojas distribuídas pelo país. Temos vindo a observar um enorme avanço na digitalização das empresas, em parte proporcionado pelo momento que vivemos atualmente. As empresas têm que necessariamente transformar as suas metodologias de trabalho, têm que se adaptar necessariamente àquilo que é o aumento da produtividade das suas equipas e ainda que muitos dos seus colaboradores, hoje, por força das circunstâncias, por força das necessidades, estejam a trabalhar remotamente. Portanto, independentemente do setor de atividade, ou da dimensão das suas empresas, torna-se imperativo ter ferramentas que se consigam adaptar às necessidades dos colaboradores, de uma forma simples, intuitiva e sofisticada, mas que ao mesmo tempo permitam aumentar a sua agilidade e eficiência. Portanto, a gestão do trabalho e o tempo per si, que é um recurso precioso para as empresas, é elementar para qualquer uma destas entidades. Portanto, dotar os colaboradores com as ferramentas certas que permitam gerir o seu tempo, o seu e-mail, os seus calendários e os contactos através de um só local ou centralizados num local, mas com multiplicidade de acessos, é essencial para a organização de qualquer empresa. É importante garantir que os coordenadores e os chefes das equipas consigam ter uma percepção global de todos os seus trabalhadores, todos os seus colaboradores, internos ou inclusive externos a qualquer organização, e que as empresas per si, não apenas do ponto de vista laboral, do ponto de vista individual, procurem uma gestão mais sofisticada das suas forças de trabalho, onde têm que ir procurar e colocar à sua disposição instrumentos que lhe permitam tomar decisões mais informadas e de forma mais sustentável, que se traduzem num aumento de produtividade, quer pessoal, quer organizacional. A realidade empresarial tem vindo claramente a mudar ao longo dos tempos, mais acelerada pelo contexto atual, mas numa tendência natural através da evolução tecnológica, e percebemos que, além do trabalho do escritório, cada vez mais o nosso escritório é onde nós estamos, é onde nós nos situamos, através dos dispositivos que nós transportamos, através das aplicações que são importantes para nós numa componente de colaboração e de comunicação com os nossos pares, com os nossos clientes. E estas ferramentas são necessárias do ponto de vista de conciliação do trabalho e mobilidade do colaborador em função e em simbiose com aquilo que é o trabalho no escritório. Portanto, as empresas claramente precisam de soluções que se coloquem e se transformem como facilitadores, como transformadores e que habilitem o acesso a documentos, a processos, a aplicações, a ferramentas de comunicação interna, de partilha, a partir de qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo. Daí que a colaboração em si é claramente uma palavra-chave que é essencial para endereçar nesta perspectiva do que é a globalização. A globalização que tem vindo a mudar a forma como os colaboradores interagem entre si, em que nós percebemos que há claramente aqui uma componente de transformação. Aquilo que era um processo normal das reuniões em escritório tem vindo a ser substituídas por reuniões a partir de casa, a partir de estabelecimentos comerciais, a partir de qualquer parte do mundo, estejamos nós dentro de um horário ou do fuso horário normal da nossa empresa, ou num fuso horário completamente diferente, inclusive permitindo-nos estar em qualquer ponto do mundo ou do país, seja em trabalho, seja em lazer, sempre conectados àquilo que são as necessidades das nossas empresas. E a forma como as empresas necessitam de acompanhar este movimento é potenciando um local digital, um local único de transformação, onde seja possível partilhar estes documentos e informações entre si, adicionando, dentro da medida da possibilidade, da eventualidade, com valor acrescentado para aquilo que faça sentido na operação do seu negócio, experiência como a chamada de voz ou a chamada de vídeo de alta qualidade, que independentemente de onde eles se encontram, parece que estão numa tradicional reunião presencial. Assim,
Quando nós falamos de colaboração, quando nós falamos de transformação, de disrupção naquilo que é o nosso processo de trabalho no nosso dia a dia, percebemos também que é normal entrarmos dentro daquilo que é a dimensão da segurança, e onde assistimos hoje com muita frequência empresas das mais variadas naturezas a serem alvos de ataque informático que colocam o seu negócio em risco. Portanto, pensar numa solução de colaboração, pensar numa solução de performance das equipas, de controle e de operacionalização de uma forma muito mais eficiente das suas equipas, não faria sentido se não agregássemos a isso uma dimensão de segurança. E hoje o Office 365 possibilita aos seus colaboradores controlar a forma como os seus dados circulam, controlar a forma como antecipam os potenciais riscos de segurança, proporcionando também soluções que permitam disponibilizar experiências seguras em qualquer dispositivo móvel, sejam por fatores de autenticação, sejam por fatores de encriptação, sejam por fatores de detecção indevida ou tentativa indevida de acesso. Todas essas ferramentas são cruciais, né, como suporte àquilo que é uma ferramenta final de colaboração. Portanto, estes mecanismos avançados que acabei de salientar permitem hoje proteger as ligações entre as pessoas, entre aquilo que são os dispositivos, as aplicações e os seus dados. Nós claramente acreditamos que estamos preparados para ser o seu parceiro na implementação de soluções de eficiência, de componente colaborativa e na transformação digital das suas empresas. Com vista a endereçar aquilo que é os exigentes desafios que se deparam, nós hoje trabalhamos com uma incessante procura e objetivo de melhorar a experiência às empresas, aos seus clientes finais, aos seus colaboradores, numa aposta clara de cada vez mais soluções tecnológicas. E aqui a Microsoft tem vindo a dar provas evidentes de que é um parceiro com visão estratégica, ajudando também as empresas a transformar o seu ecossistema de trabalho e aumentar a produtividade dos seus colaboradores. Com soluções modulares, adapta a tecnologia dos vários setores de atividade, aliado a um poder de integração com as inúmeras ferramentas e benefícios de alojamento dos seus serviços no cloud. A Microsoft, hoje, numa componente colaborativa, permite integrar nativamente com aquilo que é as ferramentas que estão na nossa base de operação dos últimos anos, como a componente Office, hoje integrada nesta suite de ferramentas, com componentes de SharePoint, com componentes de Teams, com componentes de colocação e armazenamento de dados, portanto, e de documentos. Portanto, claramente trazendo aqui uma mais-valia sobre a componente de integração e a componente de desenvolvimento de um benefício agregado sobre aquilo que são as ferramentas Microsoft. Vai juntar-se a nós, já de seguida, a Paula Fernandes, diretora da Unidade de Colaboração e Segurança da Microsoft Portugal, para nos dar a conhecer um pouco mais em detalhe em que consiste esta solução, que ferramentas elas as compõem e de que forma é que elas claramente podem aumentar a produtividade da sua empresa e atuar como um facilitador de processo de transformação da sua própria empresa. Olá, bom dia, muito obrigada, Rui, e a nós pelo convite e oportunidade. O meu nome é Paula Fernandes e sou responsável pela área de solução de colaboração e segurança na Microsoft Portugal. Hoje vou falar-vos do Microsoft 365 Business Premium e mais genericamente das funcionalidades do Microsoft 365. E se calhar começar aqui por uma pergunta: porquê o Microsoft 365 Business Premium? Porque é o SKU destinado a SMB, que é a larga maioria do tecido empresarial nacional, e que permite, graças aos serviços cloud e às aplicações desktop, a comunicação e colaboração em tempo real, e incorpora também funcionalidades de segurança, funcionalidades essas avançadas. Como é público, tem sim intensificado os ataques cibernéticos no último ano. Estima-se que cerca de 50% dos negócios SMB tenham sofrido alguma tentativa de ataque neste último ano, com um custo médio desta falha de segurança a ultrapassar várias dezenas de milhares de euros. Portanto, é fundamental conseguir, de facto, capacitar o trabalho híbrido
completamente remoto, mas em segurança. O Microsoft 365 Business Premium incorpora, então, funcionalidades de segurança avançadas como a gestão de acessos e proteção de identidades, como o acesso condicional, o Virtual Desktop, a autenticação multifator, defesa contra ataques e perda de informação e também facilidade de gerir os dispositivos da empresa e os acessos. E esta gestão dos acessos pode ser feita também ao nível da aplicação de forma segura graças ao Intune. Para hoje, convido-vos a explorar como melhorar a produtividade e acrescentaria também ainda a dimensão de bem-estar. Neste slide estão aqui algumas das necessidades que emergem à medida que nos adaptamos a este novo modelo de trabalho. Como ter reuniões mais compensadoras, como conseguir simplificar as tarefas das pessoas, como manter a cola organizacional, isto tudo em segurança e a partir de qualquer lugar em que me encontre. Microsoft Teams, englobado dentro do Microsoft 365, engloba tudo aquilo que uma equipa precisa, desde as facetas mais conhecidas de comunicação e colaboração e cocriação, graças às aplicações do Office 365, mas somam-se também a voz e a capacidade de criar e integrar aplicações e workflows de que o seu negócio necessita. Voltando ainda ao ponto anterior e aquilo que tem sido detectado como uma das oportunidades de melhoria neste novo paradigma de trabalho. Como tornar as experiências que temos nas reuniões mais efetivas e compensadoras e transformar as reuniões num móvel de produtividade dentro das organizações. Ao dia de hoje, temos, na verdade, muitas reuniões que se sobrepõem umas às outras. Foi a forma como reagimos e procurámos manter e dar continuidade a processos colaborativos num cenário em que estávamos a trabalhar a partir de casa. Mas começa a emergir muito ruído, pessoas que não se sentem incluídas, muita falta de seguimento pós-reunião. Portanto, dito isto, a questão que se coloca é até que ponto participa em reuniões que sejam efetivamente produtivas. Primeiro que tudo, temos que mudar a forma como reunimos e isto passa por garantir que temos uma experiência envolvente, inclusiva e segura para todos. E uma experiência que seja integrada independentemente da localização em que estamos e do uso do dispositivo que fazemos. Pode ser o dispositivo corporativo ou, em alguns momentos, até o smartphone, por exemplo, pessoal. Portanto, para alcançarmos a este ponto, temos que ter experiências interativas. O Together Mode, que podem ver na parte esquerda, utiliza tecnologia de inteligência artificial para colocar digitalmente, claro está, as pessoas num pano de fundo partilhado. Esta possibilidade de eu me ver sentada à mesa com as pessoas que participam na reunião ajuda muito mais à concentração no rosto e na linguagem não verbal, que, como sabemos, é tão ou mais importante que a linguagem verbal na interação humana. Outro ponto a destacar, por exemplo, de uma das funcionalidades que fomos introduzindo ao longo deste último ano são as legendas ao vivo, que pode ser particularmente útil se estamos a aceder à reunião, por exemplo, desde a rua, num lugar mais barulhento, ou mesmo até dentro de casa, quando temos, por exemplo, as crianças e com uma dinâmica familiar a acontecer ao mesmo tempo. Para além destas funcionalidades, a forma como nós abordamos as reuniões também tem que mudar. Temos que olhar para as reuniões de uma forma mais integrada. Não é um evento discreto que começa e termina ali, isolado, mas tem que ser encarado como uma série de encontros interdependentes que possibilitam a colaboração. E esta colaboração acontece antes, durante a reunião propriamente dita e também depois. E aqui encontramos estas etapas. O antes pode ser muito importante para efetivamente garantir aqui esta fluidez de colaboração, os participantes poderem se preparar, terem acesso prévio a documentos e colaborar ainda antes mesmo da reunião propriamente dita. Durante a reunião podem manter essa colaboração através da coautoria em aplicações do Office 365, como Word, Excel, PowerPoint, utilizarem o whiteboard para mais ideation, para criação e brainstorming de ideias, e depois o depois. Toda a colaboração que se deu aqui gerou ativos. A gravação, se ela foi realizada, chat, as notas, os fecheiros. Tudo isto é guardado num chat persistente para garantir efetivamente que nada se perde e que esta continuidade acontece. Segundo ponto, falámos do primeiro,
garantir melhores experiências e experiências que não sejam isoladas no processo das reuniões. Segundo ponto, integrar no Microsoft Teams aplicações e fluxos ou processos de trabalho que simplificam o dia-a-dia das pessoas e que lhes libertam tempo para efetivamente se dedicarem àquilo que é importante. E já o referimos, o Microsoft Teams é efetivamente o hub do trabalho, porque é possível integrar no Teams apps de terceiros, a partir que estão disponíveis na Store, ou desenvolver workflows ou aplicações específicas e que endereçam necessidades específicas do seu negócio. E para isto não é preciso ser um developer. São aplicações low-code ou no-code, em que apenas num par de dias é possível a sua organização racionalizar processos, e ser mais ágil. Portanto, isto não implica que, de repente, as organizações tenham transformado ou que todos os perfis funcionais sejam developers de todo. O que isto fez é, este recurso a desenvolver aplicações no-code, low-code, tornou-nos a todos um developer, democratizou o desenvolvimento de aplicações. E com isto, todos poderemos ser capazes de resolver problemas e ganhar tempo. E aqui podem ver aquilo que é a estimativa da poupança, ou melhor dito, das horas que devolvemos a um colaborador, a um utilizador por ano, que é, de facto, muito impressionante. Para dar mais contexto e abrir perspectivas, vem aqui o exemplo de várias aplicações de terceiros que podem integrar no Teams. Como podem ver, cobrem as mais diversas áreas funcionais ou indústrias. E, como eu dizia, por que não, graças ao Power Apps, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de apps low-code ou no-code, de criar, de facto, estas aplicações que resolvam problemas de negócio. Mas depois desta introdução e destes dois pontos, eu acho que nada melhor do que um exemplo um bocadinho mais prático que consolida tudo aquilo que vimos até então. E é isso que vos proponho. Vejamos aqui neste vídeo a interação de uma equipa comercial num ciclo de vendas. Um elemento da equipa de vendas vai abordar um potencial cliente, obviamente com o intuito de fazer uma proposta comercial e ganhar o cliente. No Teams, pode pesquisar rapidamente um PowerPoint existente que já tenha, atualizá-lo de acordo com a informação que quer partilhar com este cliente, e pode fazê-lo muito rapidamente através do Teams, sem que tenha que perder tempo para começar todo o trabalho do zero. Entretanto, conseguiu agendar uma reunião com o cliente e antes da mesma pede a opinião ao manager acerca da apresentação e recebe feedback, tudo isto em tempo real. Segundo ponto, então, aprovada aqui a apresentação. Para poder desenhar a proposta comercial, ele registra a oportunidade. Nesta organização, no caso, criou uma aplicação de CRM e este é claramente um exemplo daquilo que eu vos dizia de Power Apps de construção simples, de no-code ou low-code, para poder acompanhar as leads. Elabora, entretanto, o draft da proposta e, mais uma vez, pede feedback. Entretanto, revê o seu documento de proposta comercial, verifica se os preços dos materiais que está a utilizar são corretos, que também consegue fazer à lista que está partilhada, à lista de preços no SharePoint, à qual também tem acesso no Teams, e acompanha, neste caso em Power BI, qual o progresso em relação aos objetivos de venda. E com isso consegue tomar decisões relativamente ao desconto ou não que tinha pedido. Enviar propostas comerciais para aprovação do superior hierárquico quando são perfis que nem sempre estão no escritório pode ser um processo demorado e complicado. Com o Teams pode simplesmente, depois de rever a proposta, utilizar o Flow, que também está integrado em Teams, e gerar aqui um workflow para o manager, para que o manager verifique e valide para aprovação. Nessa pasta para onde o documento vai, consegue-se ver tudo o que está pendente ou não de aprovação, e o manager recebe então a notificação para a aprovação. Agora que a proposta foi aprovada, a mesma depois poderá ser concluída e apresentada ao cliente. E com isto chegamos à última etapa, avançar para fechar, assim se espera, o negócio com o cliente. A proposta foi apresentada ao cliente e para isso o representante comercial fez uma chamada Teams através do telemóvel para finalizar o processo e fechar o negócio. Por fim, podemos ver que também é muito importante partilhar com a equipa os nossos sucessos e, claro, comunicar e comemorar a vitória em conjunto. Tudo isto, todas estas interações foram feitas sem sair de um único local, o Microsoft Teams.
E chegamos ao terceiro ponto que eu vos referi logo ao início, que é a produtividade tem que também estar associada à garantia ou garante de bem-estar. Ao dia de hoje é absolutamente público o malabarismo real que todos sofremos. A vida profissional e a vida pessoal estão com fronteiras cada vez mais esbatidas. Tendencialmente estamos a trabalhar mais e acabamos por nos adaptar de forma desequilibrada e alta velocidade. Obviamente agora importa parar para pensar e focar no bem-estar das pessoas para que possa ser sustentável, porque estes números que aqui vemos claramente não são, e são aqui um sinal de alerta. E que, mais do que reconhecer, efetivamente é necessário agir. E como é que podemos agir? Construindo culturas de trabalho que garantam que o bem-estar é o catalisador para a produtividade e, consequentemente, para a resiliência das organizações. Do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de Teams, começámos a disponibilizar publicamente funcionalidades desde outubro e vamos continuar até ao primeiro semestre de 2021 e temos aqui duas dimensões, o Workplace Analytics e o My Analytics. Estas experiências permitem harmonizar a produtividade por um lado e o bem-estar das equipas nos mais diferentes perfis funcionais. E com isto, com todos estes insights, vai-nos ser mais fácil a todos redefinir processos, descartar modelos de negócio ou processos que já não funcionam, reimaginar também a experiência dos colaboradores, para que, focando-nos no bem-estar dos colaboradores, consigamos assim desbloquear as condições para mais inovação e para não quebrar os processos de inovação nas organizações. Vou-vos agora apresentar aqui uma rápida demo das capacidades. E este é um menu que vai estar disponível muito em breve para cada um de nós. Um momento muito importante e que perdemos. Antes, quando nos deslocávamos para o escritório, esse momento criava um espaço de pausa mental, de preparação para o dia, em que ouvíamos música ou relaxávamos. Fazíamos essa pausa. Deixámos de ter essa pausa. Muito brevemente, como vos dizia, vamos poder recriar no Microsoft Teams estas pausas, criando deslocações virtuais. Configuramos a hora que é estimada de deslocação virtual e depois de configurar, vai aparecer um lembrete próximo da hora para guiar por uma série de experiências que efetivamente nos permitam e nos ajudem a encerrar o dia de trabalho. Vejamos outra, aqui neste menu fica muito claro outro tipo de experiências que vamos proporcionar, para além da deslocação virtual. Gestão de tarefas, eu poder refletir ou fazer o meu check-in emocional e eventualmente partilhar com a equipa. Ter aqui a possibilidade de ter algumas meditações guiadas numa parceria que resulta com a Headspace, porque é tão importante encontrarmos neste modelo a forma de estarmos mais conectados e de eventualmente termos aqui experiências de mindfulness. Em suma, tudo aquilo que está a ser preparado é um resumo daquilo que nos fornece a estrutura necessária para um dia de trabalho remoto. Que quando tínhamos modelos de trabalho não remotos, naturalmente existiam vários momentos do dia que criavam essa estrutura. Agora é importante, de facto, criar essa estrutura e por isso estamos a desenvolver estas funcionalidades. Agora, estamos a ver o exemplo do menu de um líder, de uma organização, e vejamos o tipo de informação a que o líder tem acesso. Este é um exemplo em que conseguimos ver como é que a colaboração dentro da equipa está a evoluir. E vemos claramente neste exemplo que vos mostro que deveria ser uma área de intervenção, que há claramente aqui um espaço de melhoria. Para além desta identificação, existem ainda aqui, são automaticamente criadas insights e recomendações para ajudar a quebrar estas barreiras e restabelecer de alguma maneira um fluxo de colaboração mais saudável. E isto cria, de facto, um alerta a pontos críticos para o manager e cria também um senso de comunidade e propósito, que é fundamental para navegarmos neste momento, ou eu diria, acrescentaria em qualquer que seja o momento. Esta cultura de propósito é fundamental para nos dar aqui este sentimento de não só de pertença, mas de significado aos nossos dias. Outra das funcionalidades que o líder tem acesso é ver também o aumento total das horas trabalhadas e com isto perceber se isto pode representar um risco para a sua organização, nomeadamente ter aqui colaboradores em situações
limite e potencialmente de burnout e que obviamente vão comprometer o seu bem-estar e a produtividade a longo prazo. Ou identificar uma oportunidade de melhoria, como perceber se é necessário melhorar práticas em matéria de one-on-ones e de coaching das equipas. Portanto, estes são aqui alguns dos exemplos daquilo que podemos ter acesso nestes novos menus, pensando aqui no bem-estar como catalisador da produtividade. Todos estes insights vão, obviamente, ajudá-lo a lidar com questões críticas, com riscos e oportunidades. A questão, provavelmente, que se colocam é: como é que funciona, como é que vocês conseguem captar esta informação? O Microsoft 365 agrega, se pensarmos, muita da atividade que temos no dia-a-dia de trabalho. Os chats, os e-mails, os calendários. Graças à inteligência artificial, esta informação é capturada no Microsoft Graph, que é um serviço do Microsoft 365. Importa fazer aqui uma ressalva importante. A Microsoft funciona na base da confiança e, naturalmente, o Microsoft 365 funciona na base da confiança. Quer isto dizer com a salvaguarda de privacidade e proteção dos indivíduos. Cada indivíduo está no controle dos seus dados. E eu reforçaria ainda aqui esta questão da confiança. Quando nós falamos de confiança, há 4 áreas muito importantes para nós: a segurança contra ameaças, a conformidade com enquadramentos regulatórios e políticas que são cada vez mais extensas e profundas, a identidade, ou seja, os nossos acessos, portanto, que é aqui a base, e a privacidade, o respeito pela privacidade dos utilizadores e o cumprimento da legislação em matéria de privacidade. Portanto, é muito, obviamente, aqui o manancial de informação para nos ajudar a criar esta cultura do conhecimento está à nossa disposição, mas queria deixar aqui esta ressalva de como é que nós gerimos aqui não só a privacidade, mas esta noção de confiança. E o que é para nós a noção de confiança? Em suma, e em jeito de balanço, e dado que esta sessão tinha aqui como objetivo encontrar de que forma é que podemos otimizar a produtividade. A produtividade no Microsoft 365 tem 2 dimensões. A produtividade pessoal de cada um de nós, não só como indivíduos, mas a capacidade de podermos trabalhar em equipa, afinal é disso que se trata, e de conseguirmos melhor gerir o nosso fluxo de trabalho, onde quer que estejamos. E a produtividade organizacional, que engloba esta nova área de investimento, o conhecimento, isto em segurança e isto no cumprimento, obviamente, de todas as regras de conformidade. E este seria o meu ponto para hoje. Muito obrigada pela oportunidade, e para mais dicas de utilização que vos ajudem, obviamente, no vosso dia-a-dia, encontram dicas neste link que aqui está, aca.ms/trabalho-remoto, para vos ajudar a consolidarem efetivamente o Microsoft Teams como hub do trabalho e o Microsoft 365, esta ferramenta integrada para garantir a segurança das vossas organizações. Muito obrigada pela oportunidade. A nossa obsessão no dia-a-dia é com a perfeição e com a qualidade, de entregar uma refeição no tempo certo, com a temperatura certa e no ponto certo dos vários ingredientes que se encontram no prato. O hambúrguer demora entre 8 a 10 minutos, pretendemos sempre servi-lo em menos de 30 segundos e temos que o fazer entre 12 a 15 mil vezes por dia. Para ser um grelhador H3 são precisas pelo menos 40 horas de formação e ficar aprovado em 72 parâmetros. Os quadros de operação nascem pela obsessão que temos pelo rigor e pelos processos e pelos ganhos de eficiência. E temos que harmonizar tanto a qualidade da comida servida como a eficiência, os custos da operação e a distribuição das equipas pelas várias tarefas. Está disponível em todas as lojas, detalha todas as tarefas, os utensílios, os tempos e as técnicas para grelhar o hambúrguer perfeito. São uma cábula e permitem que uma pessoa que não sabe esfolar um ovo possa fazer um hambúrguer gourmet. São essenciais para que tenhamos uma operação completamente afinada e eficiente.
Nós neste momento temos cerca de 60 lojas a nível nacional. Cada vez que havia uma alteração de quadros, o volume de impressões era enorme. Passou a ser um pesadelo logístico tratar deles todos, imprimi-los e plastificá-los. Com a digitalização, num dia fazemos o trabalho que anteriormente se fazia no mês. Neste momento, com a ferramenta do Office 365, nós fazemos a alteração do quadro a nível central, no escritório, e rapidamente conseguimos distribuir para todas as lojas em tempo real a alteração. Esta ferramenta permite, por exemplo, que o H3 consiga fazer muito mais novidades e permite agilizar muito o processo de abertura de loja. Quando abrimos uma loja, a primeira coisa que fazemos é abrir um projeto no 365 e convocar todas as pessoas que vão trabalhar neste processo e que são dezenas dentro da organização. Proporciona que se consiga fazer muito mais projetos e ter muito mais equipas multidisciplinares ao mesmo tempo a trabalhar. Fizemos esta mudança através do Office 365 para que nossos colaboradores se possam focar no que é realmente mais importante, na qualidade da comida e num atendimento mais simpático. Obrigado por terem estado desse lado e obrigado em especial à nossa convidada Paula Fernandes pela sua participação. Estamos disponíveis para ajudar a sua empresa na transformação digital, podendo nos encontrar através dos nossos consultores comerciais, dos nossos canais de contacto, das nossas lojas ou das nossas linhas de apoio como o 16999. Obrigado pela vossa presença e até breve.